Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós somos 146 mil inscritos. E olha que os nossos programas eu tenho compartilhado bastante, porque estou achando de uma muito boa qualidade. São 30 minutos em que eu e Belete falamos desse cotidiano, desses problemas que cada um de nós tem para enfrentar, para resolver. Nós habitamos um mundo de expiações e provas. A maioria de nós, se não estamos expiando alguma coisa, estamos provando a nós mesmos que somos capazes de sermos chamados de filhos de Deus. É ou não é, Belete? Você é um filho de Deus, Belete? Sou criatura de Deus. Pode até não parecer, mas sou. Mas sou sim. Olá a todos, é muito bom estar aqui de novo, essa semana, mais uma semana, conversando com vocês sobre esse livro maravilhoso que é o Ser Consciente da Joana, né? Que ela traz, ela reaviva para nós, ela simplifica para nós, trazendo todas essas dicas que ela traz, né? Como muitas vezes o ego se porta na sua busca ainda, na sua caminhada, como é que ele está criando alguns comportamentos que poderiam, em vez de complicar, se a gente evitar esse comportamento, podemos facilitar a nossa caminhada. E como disse Leila bem, a gente está num planeta ainda que a gente está em aprendizado, né? Em aprendizado, espiritualmente falando, ainda num aprendizado muito inicial, muito básico. Então, quanto mais a gente tomar consciência, quanto mais a gente se informar, e somente com essas obras que a misericórdia de Deus permite que chegue até nós, como Joana, que é maravilhosa, então que cada vez a gente estude um pouquinho mais, né, Leila? Facilita para dar um passo mais firme, mais bem direcionado, né? É mesmo, meus irmãos. Olha só, nós estamos aqui na Terra em trânsito, nós já sabemos disso, nós temos uma cultura, o Espiritismo trouxe, o Consolador prometido por Jesus, trouxe para a nossa vida o verdadeiro sentido das nossas existências. Nós sabemos hoje que só temos uma vida, mas múltiplas existências. A nossa vida é individual, nós somos uma individualidade, filhos de Deus, cada um de nós é único, incrível, maravilhoso, não existe ninguém igual a você. Ainda que você fosse um gêmeo univitelino, né, que fosse exatamente igual. Aliás, Belete, eu tinha uns amigos na minha mocidade que eles eram muito iguais, os dois. E eles até compartilhavam a mesma namorada quando ficaram adolescentes, porque eles eram tão parecidos, e um resolveu ser psicólogo, claro, para entender a própria história, e o outro vai ser psiquiatra. De modo que, quando eles foram crescendo, então eles foram se individualizando, porque aí um deixou uma barbicha, o outro não tinha barbicha, um usava um óculos de aro transparente, o outro botou um aro mais pesado. Então, de modo que a gente conseguia saber quem era quem ali, porque eles eram muito parecidos, mas quando você conversava com eles, meus irmãos, você via que eram completamente diferentes, porque a individualidade, não importa o corpo que ela vá, né, a personalidade que ela vai adotar em cada existência, a sua individualidade é única, não existe ninguém igual a você. Por isso, aquele doutor Léo Buscaglia, naquele livro Amor, ele fala isso, não existe ninguém igual a você, você é único, é singular, portanto, tem que aprender a se amar-se primeiro, para depois dar-se ao amor, construir o amor em você mesmo. E é isso que nós estamos buscando aqui, porque à medida que a gente vai falando alto esses conteúdos, a gente também vai aprendendo. Nós ainda não aprendemos todo esse conteúdo desse autodescobrimento. Quem é você? Por que você está aqui? Qual o seu projeto de vida? O que você acha, Belete, desse nosso trabalho? Aproveitando esse gancho que você traz, né, do alto amor, aí a gente começa a falar das 5 fugas, né, que a Joana falou, a compensação. Quando eu não me julgo adequado, quando eu não me julgo suficientemente bom, eu muitas vezes quero compensar
sendo até me mostrando como se eu fosse muito bom, ou me achando como se eu fosse muito bom, mas, na verdade, compensando uma insegurança íntima, que tem alguma parte minha que eu não acolho, alguma coisa em mim que eu mesmo não julgo ainda que tem valor. Porque nesse processo da alma, né, do despertamento, de sair da inconsciência, nessa entrada no reino nominal, a gente, através das paixões, lá no início, né, quando as paixões dos movimentos, eu me apaixono por certas coisas, e isso faz com que eu ainda desenvolva mais o meu intelecto. Nessa eleição que eu faço do que me apaixona, muitas vezes eu fico muito voltado para o exterior e não vejo, naquele primeiro momento, o valor interno que eu tenho. E é isso que você falou desse auto-amor. E aí vão aparecendo essas fugas, como diz Joana, e uma delas que cabe muito nisso que você falou da falta do auto-amor é a compensação. Ou, como disse Adler, a supercompensação. Adler foi o professor do Freud, né? Ele falava, Adler falava muito sobre o poder. Quando eu não tenho poder, eu tento supercompensar agindo como se eu tivesse muito poder, né? Agindo como se eu fosse o cara, né? Como se eu já fosse. Mas, veja, no fundo, tem uma insegurança interna. Uma não aceitação, né? É verdade, Belete. E também a gente vê essas compensações são tão visíveis, né? Que a gente se afunda de trabalhar para não pensar a respeito da nossa própria vida, a gente se dedica demais, a gente se torna um fundamentalista, muitas vezes, na religião, a gente fica assim, rígido com o outro, rígido com a gente mesmo, cheio das verdades, né? Preso às convicções, muitas vezes equivocado, mas a gente não abre mão, porque nós estamos compensando, é isso que você falou. Isso é uma fuga muito comum, muito mais comum do que a gente pensa no nosso cotidiano. A gente vê essas pessoas que são workaholic, né? Eles não param de trabalhar hora nenhuma, não tem tempo para nada, e às vezes não vê o tempo passar de tanto que trabalha de manhã, de tarde, de noite. Hoje, então, com esse negócio de iPhone, de internet, as pessoas buscam esse poder através desse excesso de toda a natureza. Não só essa natureza do trabalho, mas tem excesso em bebida, excesso em fumo. Infelizmente, tem outros excessos que a pessoa busca compensar. Você falou muito bem. Então, a Joana de Ângeles, ela fala, a primeira fuga que ela fala é a compensação, que nós já vimos. Nós estamos hoje fazendo uma recordação de tudo que nós vimos, mas de como é importante a gente entender esses 5 processos de fuga. Eu, para decorar, para memorizar, que hoje não existe mais decoreba, mas a memorização, a gente faz uma analogia. Eu crio sempre sigla. Então, eu falei assim, CD-PIR. CD-PIR quer dizer C é compensação, D é deslocamento, P é projeção, I, introjeção, e R, racionalização. Então, são os 5 mecanismos de fuga que a gente usa, e às vezes a gente usa todos. Tem uns que usam 1 ou 2, tem outros que usam todos. Ele quer viver fugindo dele mesmo, repetindo, sendo sugado, vamos dizer assim, né? Sendo capturado, é a palavra que Joana usa, sendo capturados pelo mundo da ilusão. Fala um pouco aí, Belete. Como você estava falando, né? Acontece mesmo, a gente estava falando agora, por exemplo, da questão da compensação, o deslocamento também muitas vezes acontece até fundamentado nos vícios, né? Onde a pessoa tenta se alienar de ver a realidade da vida, entrar em contato com os seus conteúdos, mas a gente percebe que não é que a alma não faz isso de maneira consciente. Eu quero errar, eu quero adiar. Ela traz em si uma resistência. Porque, veja, a parte emocional começa a surgir ainda no reino animal. O medo, principalmente o medo começa a surgir, a raiva começa a surgir lá no reino animal. As emoções já estão conosco. O racional chega depois. Então, hoje, por que muitas vezes eu raciocino, entendo o que quero? Por exemplo, eu hoje tenho certeza que o evangelho é a melhor maneira de agir. Mas emocionalmente eu não consigo fazer dessa forma ainda. A emoção ela é mais difícil de mudar, ela leva mais tempo para ser mudada.
Você precisa fazer experiências de vivências mesmo para poder modificá-la. Então, muitas vezes, a alma, quando comete essa questão da compensação, ou quando faz uma mescla disso tudo, né? Porque também não dá, muitas vezes não dá nem para classificar se é uma compensação, se é um deslocamento, às vezes está tão misturado, tão entranhado, que a gente não tem nem como classificar. Mas a alma, quando faz isso, ela está a serviço de garantir algo que ela ainda julga que é o melhor, mesmo ela já estando, muitas vezes, sentindo alguma dor. Porque a gente tem uma tendência, né, Leila, a não se arriscar no novo. Porque a gente vem de experiências ainda tão viscerais, onde a sobrevivência era tão importante, que, no primeiro momento, a nossa intenção é sobreviver. E agora nós estamos chegando num estágio onde a gente está sendo chamado a viver. E aí a gente ainda está muito agarrado a situações, como se a questão ainda fosse sobreviver. E a gente teme se arriscar em situações novas. A gente tem um temor do novo. A alma tem um temor do novo. E aí ela fica trazendo esses mecanismos para tentar causar um equilíbrio para ela poder continuar convivendo com o que já não está bom, mas ela ainda aceita. Né? Só que está na hora de vir a tomar consciência disso, né? Esse despertamento. O Joana está chamando para esse despertamento. A vida está nos chamando para esse despertamento. Né? Para a gente tomar consciência dessas fugas, desses recursos, para começar a agir de outra maneira. Que não tem morte. Se não tem morte, por mais que a situação que eu esteja enfrentando seja difícil, eu só vou ter ganho. É ganho de experiência. É ganho de experiência. É simples assim, tudo bem. Morte, né? Que, aliás, o nosso próximo encontro é o temor da morte. Porque, no fundo, o grande problema que nos mobiliza é essa questão. Quando a gente começa a entender, como você disse lá no início, que a vida é única e que as existências são múltiplas, que a vida é única. Eu estou vivo o tempo todo, tanto encarnado ou desencarnado, eu estou vivo. Né? É verdade. E começar a levar isso para o nosso dia a dia, é lógico, Marcelo, mas quando eu passo a experiência de perder um pai, uma mãe, um filho, é duríssimo, é dolorosíssimo. Mas, no fundo, você vai reencontrar daqui a pouco. Você vai estar junto de novo. Então, é uma experiência. Você está passando, é a dicotomia. A gente vive num mundo de dicotomia, né? Eu tenho a presença do meu pai, eu perco a presença do meu pai. Agora, talvez eu passe a avaliar o que realmente significa a presença do meu pai quando eu perco. A gente ainda precisa dessa dicotomia, né, Leila? Para poder entender o que realmente temos, né? É verdade, por isso que a gente faz esse deslocamento, a gente está triste com a gente mesmo, então a gente veste uma carapuça, não é carapuça, uma máscara, né? Por isso que o ego é chamado de persona. A gente coloca uma persona de felicidade, super expansiva. Você vê que essas pessoas, quando chegam assim numa festa e elas são a que mais fala, a que mais aparece, a que mais tenta envolver as pessoas, ela está, na verdade, dizendo assim, não se aproxima muito de mim, não. Eu sou sim, eu sou só exterior. Eu sou só alegria, eu sou só exterior. Eu falo isso até por experiência própria. Muitas vezes eu uso esse argumento quando eu estou meio intimidada com alguma coisa, aí eu começo a rir, a falar demais. Todo mundo tenta se esconder de alguma forma para ninguém perceber o que vai dentro da sua alma. É isso que Joana fala do deslocamento. Depois ela fala da projeção, como que a gente projeta no outro a raiva que a gente tem. Então, você está com raiva, você desconta no seu filho, ou desconta no seu marido, ou desconta no seu melhor amigo, você tenta colocar para fora a sua dor, mas você coloca para fora sempre se poupando, vamos dizer assim. Eu preciso descontar em alguém isso que eu estou sentindo. Porque, às vezes, meus irmãos, a gente vê isso. Quantas vezes na terapia eu atendia pessoas que a pessoa falava assim para mim, gente, eu acho que a minha mãe e meu pai me odeiam, porque eles me castigam, às vezes, de uma forma tão covarde, tão absurda, tipo palmatória, tipo joelhar em milho, tipo ficar presa sem beber água, sem comer. Tem assim, uns tipos de flagelos que os pais impõem aos seus filhos, que fica parecendo que ele odeia aquele filho, mas não é. Na verdade, ele está vivendo uma situação difícil, às vezes uma situação financeira difícil, um desencontro difícil com a própria mulher
ou com próprios pais, não sei, a gente não sabe, porque quando a pessoa fica violenta, assim, é porque ela não está bem. Porque quando a pessoa está em estado amoroso, ela tem sorriso, ela tem leveza. Quando a pessoa fica engessada, fica raivosa, é porque ela não está bem consigo mesma. Então, isso é um tipo de fuga que acontece, essa projeção, você projetar no outro, por isso que fica essas pessoas assim um pouco amarga também, né, Belete? A pessoa Sim. chega um outro, a pessoa já olha assim, o defeito que o outro tem. Ela fala assim, E nossa, aí, que criatura insuportável. é Porque a uma das, gente. é uma Diga. das outras faces da projeção, né? É quando eu percebo no outro o que está em mim, né? Que é muito comum nessa infantilidade da consciência que a gente está tendo ainda. Eu ainda não consigo lidar com aquilo que eu sou e fico naquilo que eu penso que eu sou, né? Eu fico atribuindo a mim o que eu penso que eu sou. Mas aí eu vejo no outro aquele. O que eu consigo identificar no outro? O que eu trago. Exatamente o que eu trago, eu identifico no outro, tanto o de bom quanto o de ruim. Quando eu percebo uma qualidade de alguém, é porque eu também tenho essa qualidade. Quando eu percebo um defeito, é porque eu também trago esse defeito. Eu projeto, eu não consigo lidar aquilo ainda de maneira tranquila, vendo em mim, mas para ver no outro fica mais fácil. Ainda é um processo infantil dessa consciência, dessa alma nossa que está ainda crescendo, né? É verdade. O Zé Grosso, que era um espírito assim, muito amigo, quando eu trabalhava em Minas, na mesa mediúnica, ele falava isso, ele falava, olha, Lênin, quando o espírito vem agredindo muito, dizendo que vai pegar seus filhos, vai te fazer sofrer muito, vai isso, vai aquilo, no fundo, bem lá no fundo, ele está gritando, me ama pelo amor de Deus, eu estou muito carente de afeto, eu estou muito sozinho, porque isso, a manifestação da violência, no fundo é isso. E como é difícil a gente ouvir as vozes do coração, como dizia Zé Grosso, porque às vezes um filho também está extremamente agressivo, um amigo seu, um parente está extremamente agressivo, está desagradável, está aquele rabugento, aquela criatura rabugenta, e você, a sua tendência é falar, pô, sai fora, né? Vai de reto, Satanás. A nossa tendência é falar, cair fora dessa personalidade. Mas, na verdade, o Zé Grosso pede essa compaixão, você olhar a criatura com compaixão, porque, às vezes, um movimento que se faz a favor dessa criatura faz com que ela mude totalmente a vida, que ela se sinta uma pessoa acolhida, apesar da grosseria toda, né? Fala A aí um gente pouco. só vai dar o que tem. A gente só vai dar o que tem. Que você, então, por exemplo, uma criatura dessa, ela está em dor. Se alguém só dá dor, é porque só tem dor para dar, né? Ela pode até não estar lembrando conscientemente, mas ela deve estar trazendo na alma dela dores profundas, como você falou lá no fundo, que ela mesmo não entende, que ela mesmo não dá conta de perceber ainda por que ela está naquele estado, mas ela está, no fundo, ela tem a dor para dar e ela só dá dor. E muitas vezes a perversidade surge daí, né? A perversidade ela está muito mais a serviço de eu deslocar, de eu sair do contato da minha dor, causando dor no outro. Infelizmente, é uma realidade, acontece. Há almas que, para poder esquecer a própria dor, ou pelo menos suportar a própria dor, acaba causando dor no outro. Isso é a perversidade. É diferente de mal. Não existe um mal. O mal não é criado. Existe um estado de alma que, por enquanto, é a perversidade e que é um momento, é uma fotografia desse processo evolutivo nosso. Não é o filme inteiro, é só uma fotografia. É um momento que se passa. Né? Então, essas almas, quando alguém, por exemplo, um filho vem, agride a gente, muitas vezes é o que você falou, ele está em dor, ele tem alguma dor dele, que talvez ele nem saiba bem por quê, nem tenha consciência por quê. Vale a pena fazer uma pergunta que não é uma pergunta nem para ele, meu filho, o que está acontecendo? Não é nem perguntando, você não está perguntando para o ego, você está perguntando para a alma, o que está acontecendo? O que houve? Né? E abraçar essa criatura, né? Antigamente, quando meus filhos eram menores, eu usava muito o fato de conversar com eles dormindo, especialmente aqueles que eu via um movimento assim de tristeza, de negação, de rebeldia.
Aí eu esperava eles dormirem e eu conversava com eles: olha, meu filho, eu te amo muito, eu não sou perfeita. Se eu errei com você, você me perdoa. E aí as pessoas dizem: mas você conversar sozinha, com o menino dormindo? Eu falei: porque a melhor forma de conversar com o adolescente é quando ele dorme. Porque criança tem fases em que ele está te ouvindo e você é pai herói, mãe heroína. É uma fase pequena em que eles acreditam em tudo. Mas depois, na adolescência, a gente passa a ser figurante. Na adolescência, os amigos falam mais alto, os hábitos da sociedade falam mais alto. Então, você tem que ter, assim, algumas estratégias de apoio, além do culto do evangelho no lar, que é importantíssimo, mas quem não consegue fazer, pode usar esse tipo de estratégia. Espera a criança dormir, vai lá, faz o passe, pede a presença dos amigos espirituais, tudo isso para que essa criança cresça com segurança de que ela não está sendo rejeitada, que ela está sendo amada, protegida. Nós precisamos desse acolhimento. Cada um de nós precisa desse acolhimento, desse aplauso quando nós estamos em fase da adolescência, da infância para a adolescência, mas os pais voltados para um movimento de ganhar dinheiro, até pela necessidade da vida hoje, muitas vezes esquecem de olhar como está o comportamento dos seus filhos. Aí entrega o iPhone para ele, que é uma coisa horrorosa, né? Entrega, o menino sossega lá, fica vendo, nem se sabe o quê, porque o iPhone hoje é considerado um obsessor, porque ele é programado para viciar você. Olha que coisa mais impressionante. Ele é programado para viciar você, ficar o dia inteirinho acompanhando tudo isso que eles desejam que você acompanhe. Então, é muito profundo isso, meus irmãos. E na quarta fuga do ego, Joana de Ângeles fala da introjeção. O que a gente está introjetando? Isso nós falamos muito bem, né, Belete? Até eu distribuí aquele nosso programa, que eu achei ele muito bom, que você falou muito bem da introjeção. E aí eu falei: vamos ouvir isso aí, gente. A introjeção muitas vezes acontece, né? Como eu ainda não consigo desenvolver as minhas qualidades, ou aceito as minhas qualidades, ou os meus defeitos também, muitas vezes eu introjeto valores que ainda não são meus, né? Que eu vejo, sei lá, o herói, o galã de novela, enfim. E aí você começa a entender como que certos conteúdos eles são capazes de estar modificando aquilo que a gente entende da vida, né? Então, por exemplo, hoje não tanto, né? Hoje as novelas já não fazem tanto sucesso, mas hoje a questão das séries, né? Você assiste uma série, sei lá, com 20 capítulos, durante 1h30, cada capítulo. É como se você estivesse fazendo uma verdadeira terapia e introjetando aqueles valores. Então, você pensa, aí você vê lá igual uma série, vou citar esse nome, por exemplo, não é que eu tenha nada contra não, tá? Mas eu vou dar como exemplo com a Casa de Papel, em que daqui a pouco você está torcendo pelos bandidos. Quer dizer, tem uma introjeção de um valor que altera aquilo que, de repente, talvez eu pense na realidade da minha vida. Porque eu não estou favorável, particularmente, eu não sou favorável a essa ideia de se apropriar de um bem que não é nosso, né? Mas quem vê aquela série se pega durante algum momento torcendo por aqueles que estão roubando. Então, ou seja, a introjeção, muitas vezes, você vai ter uma preocupação, uma preocupação não, uma consciência do que você anda vendo, do que você anda lendo, com quem você... qual o tipo de ideias que você anda conversando, porque você está se alimentando de tudo isso. Você vai introjetar em algum momento esses valores na sua vida. É isso mesmo que você quer? Porque muitas vezes, nesse processo, como diz a Joana, eu introjeto um valor que eu julgo interessante, mas ainda não é meu, eu não me apropriei dele, mas eu me introjeto. Então, por exemplo, tem a atitude, né, do herói. Eu até tenho uma atitude do herói que ainda não é 100% minha, mas eu introjeto ela em mim. E em algum momento, por introjetá-la, se ela for realmente positiva e for condizente, ela vai até se transformar num valor meu. Por isso, a preocupação do que eu ando vendo, o que eu ando me alimentando. Porque se o que eu estou vendo vai introjetar um valor em mim, e será que esse valor que eu estou introjetando é algo que realmente traz alinhamento com o Evangelho?
traz alinhamento com esse sistema divino que nós estamos? Ou esse valor que eu estou introjetando traz mais desalinhamento, mais divisão, rompe mais ainda com o Evangelho? É ter esse alerta do que tipo de coisa que eu estou introjetando, que tipo de comportamento eu estou botando no meu dia a dia. Porque muitas vezes a gente faz isso, né, Leila? Nesse mecanismo de tentar começar a ser, a gente muitas vezes elege alguns comportamentos, mesmo a gente não concordando 100% com eles, devemos sem analisar e introjeta. Somente o adolescente muitas vezes faz isso, né? Na intenção de se identificar com o grupo, ele introjeta um comportamento, uma forma de vestir, uma forma de ser, que ele nem sabe muito bem as consequências, mas ele introjeta na tentativa de se sentir acolhido por aquele grupo. Mas o processo nosso não a gente quer acolhimento, quer acolher os outros, mas a gente tem que se fazer a individuação, como diz o Jung, né? Ou seja, perceber em mim, tudo bem, tem esse valor aqui. Esse valor, como é que eu posso me alinhar com ele? Como é que eu vou fazer para me alinhar com ele no meu dia a dia? Construir a minha forma de ser, aquilo que você falou. Cada um de nós é um ser. Então, eu, por exemplo, eu sou um terapeuta. Eu sou um bom terapeuta, sou. Mas tem terapeuta melhor do que eu. Mas não tem nenhum terapeuta que faz igual a mim. Então é isso. Então o que é ser um bom terapeuta? Tem uma forma de ser bom terapeuta. Realmente tem. Eu sou um bom, mas nenhum deles faz igual a mim. Agora tem gente que é melhor do que eu, tem gente que é muito melhor do que eu, tem. Só que ninguém faz igual a mim. Aí já não é mais um introjetado. Aí já é meu, já faz parte do que eu sou. Eu não introjetei para criar uma decoração na minha personalidade. É realmente meu. É isso que a gente tem que auto-amor, né? A gente tem que se amar para poder ser consciente. É isso que Manuel Filomeno de Miranda fala, junto com o Divaldo, os níveis de consciência, porque ele coloca 5 níveis de consciência. E no 4º nível de consciência, ele fala da transcendência do eu, que é o que o Espiritismo traz. Você tomar consciência que você é um ser encarnado, mas você também participa do mundo dos desencarnados. Você pode, através da emancipação da alma, você pode entrar em contato com amigos seus, irmãos, parentes na dimensão espiritual. Então, nós somos seres interexistentes. Herculano Pires usa esse termo, interexistente. Nós existimos na materialidade e nós existimos na espiritualidade. O que ocorre na modernidade, meus irmãos, é que a gente está realizando inconscientemente uma ruptura com a nossa própria alma. Quem diz isso é Arnold Toynbee, um grande estudioso de história, que ele fala das ascendências e das quedas das grandes civilizações. E a queda sempre é ligado a essa transcendência. Quando você realiza uma ruptura com a sua própria alma, você acha que só esse mundo material é o mundo que realmente existe, e a gente sabe hoje que esse é um mundo de ilusão, totalmente transitório. Tudo vai passar. O que não vai passar somos nós mesmos, individualidade. Então, isso é transcender essa personalidade, é transcender este ego. E, por isso, o último momento de fuga que a Joana fala é essa racionalização. Nós temos que racionalizar para o nosso bem, raciocinar o que nós estamos fazendo aqui, não perder mais tempo com bobagem, porque tudo é transitório, nós não somos donos de absolutamente nada, nós só somos donos de nós mesmos, como filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Então, com essa fala, nós vamos nos despedindo, porque o nosso horário é pequeno, mas, ao mesmo tempo, grandioso, porque em poucos minutos a gente consegue falar de coisas tão profundas, ou não é, Belete? É verdade. É verdade. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos desenvolver esse auto-amor, o amor por nós mesmos. Como disse o Belete, ele não é o melhor terapeuta, mas eu indico, viu? Para mim, ele é o melhor. Eu não sou uma grande psicóloga, mas eu me amo. Eu acho que eu faço tudo muito direitinho. Não estou mais na ativa, mas a época que eu trabalhava, eu fazia com um grande coração.
Então, é com esse amor todo que nós desenvolvemos aqui que nós queríamos conquistar o seu coração. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Lívia.